Olá pessoal, tudo bem com vocês? Educador Wesley com mais um vídeo para vocês aqui. Desta vez nós vamos falar sobre a prova da VUNESP, ok? Você que vai fazer a prova da VUNESP aí nos próximos dias, eu vou comentar um pouquinho sobre o que aconteceu na prova da VUNESP de 2018, ok? Que deve ser bem semelhante ao que vai acontecer agora na prova para quem vai fazer aí para entrar na faculdade em 2019. E é importante que a gente entenda qual é o mecanismo de cobrança da VUNESP para poder estar preparado para fazer uma boa prova. Antes da gente começar, é importante deixar claro algumas informações que tem gente que ainda não sabe. Primeiro, na prova da VUNESP, a questão é contagem ponto por ponto. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que na primeira fase, não importa se você acertar 10 questões de inglês ou 10 de física, você soma 10 pontos. A diferença, gente, vai acontecer só na segunda fase. Na primeira, não, tá bom? Segundo, a prova da Unesp é considerada uma prova relativamente simples. E por conta disso, o que acaba acontecendo é, quando um candidato erra algumas questões na prova, ele cai bastante na pontuação. Então fique bastante atento com as estratégias que nós vamos ver agora, para que você não erre questões na prova, você erre muito pouco. A ideia é que você consiga aí bater tranquilamente na casa dos 8, 9, 10 pontos na prova da VUNESP, ok? Vamos dar uma olhada na primeira pergunta? A primeira pergunta vai trazer para a gente um quadrinho, né? E a gente tem que ficar atento que quando a gente fala de quadrinho, gente, a questão da imagem, ela tem uma importância grande também em relação ao texto. O texto normalmente não deve ser muito difícil do quadrinho, porque a tirada normalmente vai ser uma frase de efeito lá no último quadrinho, ou a expressão da personagem e tudo mais. Você vai perceber aqui nesse texto e no próximo também, duas características bastante interessantes da prova da VUNESP. A primeira, a prova da VUNESP, gente, ela tem um vocabulário considerado simples. Para a galera que estuda inglês, entre os níveis A1 e A2, tá? Para você que faz um bom curso de inglês, é fácil você saber o que é o nível A1, A2, ou seja, é um vocabulário bem simples. Segundo, a prova da Unesp ela vai ter muito cognato verdadeiro. Muita palavra que realmente parece com o português, ou como dizem alguns professores, aquelas chamadas palavras transparentes. Então dá uma olhada nesse primeiro texto aqui, ó, onde nós temos esse primeiro animal aqui, antropomorfizado, não é? Dizendo, sabia, chefe, vocês animais falantes têm o melhor dos dois mundos. Vocês têm a força, a velocidade e a agilidade dos animais. Mas, né, adicionando, né, a inteligência de um humano. Aí olha aqui o que o chefe, esse quadrúpede aqui, né, esse cachorro nessa posição quadrúpede, está dizendo, ó, se eu não fosse teu amigo, eu, blá blá blá, aqui no espaço em branco, achar as suas palavras muito, né, ofensivas, né, um insulto. E o coleguinha aqui fica, né, nossa, por quê, de verdade? E aí o chefe responde, inteligência de um humano? Para com isso, nós não somos tão estúpidos. Então, gente, está vendo aqui, ó, a gente vai ter agilidade, animais, né? Inteligência, humano, insultante, ok? Então, bastante coisa aí no sentido de palavras parecidas com o português. E as outras também não são das mais difíceis, né, turminha? Vamos combinar isso. Aí, a primeira pergunta que vem em inglês, a prova da Unesp tem questões em inglês, mas que tradicionalmente são muito simples, muito direcionadas, não vai ter nenhuma dificuldade, nenhum grau mais alto aí. Então a questão 21, de acordo com o Cartoon, o chefe. Então a pergunta é o que o chefe falou, tá? É o que o chefe falou. E aí você, voltando aqui, você vai ter, olha aí, ó, o chefe é esse cachorro aqui no quadrúpede, ó. Se eu não fosse teu amigo, eu, blá, 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 suas palavras muito insultantes. A inteligência de um humano fala a verdade, para com isso, nós não somos tão estúpidos. Então, o que o Shep coloca, né, quando você lê aqui as alternativas,
né? Você percebe, ele considera o amigo dele chato? Não, não é isso. Gente, considera, né? Uma palavra aí bem transparente, bem cognata do português. Friend, amigo, é super fácil. Boring também é uma palavra super fácil. Aí olha aqui, ó. Acha que os humanos são estúpidos? Opa! Não tem a palavra dumb no texto? Volta aqui, ó. Olha aqui na tela, ó. Nós não somos tão estúpidos, né? E ele compara a inteligência de um humano. Olha aqui, ó. Olha as marcas gráficas, a interrogação, a exclamação. Para com isso. Nós não somos tão idiotas. Ou seja, o Shep, ele acha sim que os humanos são idiotas. Então veja que a informação que você tem na alternativa, ela vai estar escrita no texto de uma forma bem direta, bem tranquila, tá certo? Você pode ver aí com tranquilidade. Vamos pegar a questão de número 22, onde nós vamos ter o primeiro tema de gramática da prova. Então a galera aí que fala, ai, não cai gramática na prova de inglês. Gente, esta frase não funciona mais. Prova da Unesp, tradicionalmente, traz alguns temas. Ou vai trazer orações condicionais, que é o caso dessa prova aqui do ano, né, de 2018. Ou pode trazer voz passiva, que é um termo bastante comum. Ou pode trazer também referência pronominal. Tudo isso tem vídeo no canal para ajudar vocês. Dá uma olhadinha, procura aí na playlist, clica em algum lugar aí que você vai encontrar. Agora a pergunta é, assinale a alternativa que completa a lacuna da tira. Vamos dar uma olhada? Olha aqui, ó. Pega aqui no texto, né? Olha lá, ó. A lacuna está aqui. Se eu não fosse teu amigo. Gente, se eu não fosse teu amigo, se eu morasse em outra cidade, se ela viesse para o Natal. Isso aqui é oração condicional. Você já aprendeu isso? Condição, se alguma coisa acontecer. E aí, ó, como o verbo aqui está no passado, ó, was é o passado do verbo to be, se eu não fosse o teu amigo, se eu morasse em outra cidade, se ela viesse, a consequência ela também vai ser imaginária, né? Se eu morasse em outra cidade, eu viajaria menos. Se ela viesse com mais frequência, eu conversaria mais vezes com ela. Então, você está faltando aqui, ó, se eu não fosse teu amigo, o verbo achar as suas palavras muito ofensivas, ou seja, eu acharia as tuas palavras muito ofensivas. E quem acompanha as aulas do seu professor de inglês, quem tem aula com o Wesley e acompanha, sabe, né? Vamos voltar aqui, ó. Opa, passei para a questão da frente. Vamos lá. Ó, o que está faltando aqui na lacuna da tira é justamente a questão do iria, né? Olha aqui, ó. Se eu não fosse teu amigo, eu acharia as suas palavras muito ofensivas. E iria em inglês, gente, é gramática. Aqui, ó, letra E, would. Então, quando você coloca o would no verbo, você já sabe, quem não tinha visto na escola, quem não lembrava da aula, vamos lembrar agora. O would, quando ele aparece no verbo, ele vai trazer pra gente aquilo que em português nós conhecemos como o futuro do pretérito. Iria, trabalharia, né? Would work, gostaria, would like. E aqui no caso, would find. Ok? Terceira e última pergunta desse cartoon aqui para vocês é uma expressão que ela é bastante comum na linguagem coloquial. Olha aqui, ó. No trecho terceiro quadrinho, we're not that dumb. O termo em destaque, gente, o termo em destaque é o that, beleza? Pode ser substituído sem alteração de sentido por. Esse uso do that, talvez vocês conheçam that como aquele, né? Um pronome demonstrativo, tá certinho. O that como que, né? Esta é a casa que eu moro, este é o rapaz que me entregou o produto, né? Mas o that também ele pode ser usado coloquialmente nessa ênfase. Vamos pegar um exemplo de cultura pop fácil para vocês relacionar na canção da banda One Republic, né? Counting Stars. Ele canta lá, né? Young but I'm not that young, né? Young but I'm not that bold, né? Então ele coloca o that, ou seja, eu sou jovem, mas eu não sou tão corajoso. Escuta a música lá, que você vai pegar justamente esse trechinho. Counting Stars do One Republic. Tocou tanto, gente, você ouviu tanto essa música. É só usar aí, né, aquela característica de ter um uso do inglês um pouco mais ativo. Então, pega a música que você gosta, dá uma olhadinha na tradução, ganha um vocabulário legal. E o that, então, é tão. Nós não somos tão estúpidos. E o tão, em inglês,
nós vamos utilizar o sou. Beleza? Segunda parte da prova, nós vamos ter aí o segundo texto, agora um texto padrão, um texto um pouco mais longo, com 4 parágrafos, que o aluno que está atento, que segue as instruções aí dos professores, sabe muito bem que não precisa ler o texto todo. Meu Deus, entender palavra por palavra, não é esse o caminho. Você vai fazer basicamente 3 passos. Primeiro passo, você vai dar aquela leitura bem superficial no texto, bem simples, bem tranquila. O seu foco não é entender todas as palavras, o seu foco é entender, esse texto aqui está falando sobre Jogos Olímpicos. Esse texto está falando sobre bitcoins. Esse texto está falando sobre fake news. Não importa, é só definir o tema. Definido o tema, aí você parte para as perguntas. E, gente, leia com atenção as perguntas. A prova da Unesp, ela tem uma vantagem muito legal que ela direciona, ela vai de cara falar para você, de acordo com o parágrafo tal. E aí, não perca seu tempo lendo os outros. Vamos fazer aquela busca realmente no local correto. Então nós temos aí o texto de 4 parágrafos, bastante interessante, né? Quem fez uma leitura rápida já entendeu que o tema central do texto da prova de 2018 era a questão do relógio biológico, a ideia de que cada um de nós tem o seu pico de performance de manhã ou mais no período do fim do dia, isso varia de pessoa para pessoa, né? Esse é o tema central. Agora olha a questão 24, de acordo com o primeiro e segundo parágrafos, ok? Então o terceiro e o 4 para a gente não serve. E mais do que isso, agora que já fechou o primeiro e o segundo parágrafos como seu foco de trabalho, presta atenção no restante da frase, O pico de performance do cérebro, olha a leitura de grupo nominal, tem vídeo no canal sobre isso, dá uma olhada lá, Pico de performance do cérebro é no fim da manhã, por quê? Ou seja, o texto não está perguntando se é ou não é, ele está dizendo que é. A questão é o porquê. Gente, como nós estamos falando da Unesp, você vai verificar que esta frase aqui, The brain performance peaks, vai estar no texto. Você vai ver que essa expressão aqui, late morning, vai estar no texto. Então não tem muito essa questão de inferência, depreende-se que. Não, é tudo muito direto. Quer ver, Dá uma olhada, ele pediu o primeiro e segundo parágrafos. Quando você olha no primeiro parágrafo, você não vai encontrar aquelas frases que foram pedidas na pergunta. Já no segundo parágrafo, dá uma olhada aqui, Pico de produtividade. Olha aqui, produtividade, performance. Fim da manhã. Opa, achei a informação, né? Ou seja, olha aqui, a ciência sugere que o melhor momento para o nosso pico de produtividade natural é o fim da manhã. Isso a questão disse. A pergunta da questão era o porquê. Vamos dar uma olhada na frase seguinte? A nossa temperatura corporal começa a aumentar logo antes de nós acordarmos de manhã e continua a aumentar até o meio-dia. Beleza? Aí, volta para a pergunta aqui, Opa, vamos lá. Voltou aqui, olha aí, De acordo com o primeiro e segundo parágrafos, o pico de performance do cérebro, né? Produtividade, performance, ok? No fim da manhã, por quê? O que ele falou, meus queridos? Olha aqui, A nossa temperatura corporal. Olha o cognato, gente. Body é uma palavra tão comum, as meninas usam tanto aí, body, né? Pra ir pra balada, né? Uma roupa diferente. Olha aí, Começam a aumentar logo antes de acordarmos de manhã e continua a aumentar até o meio-dia. Então, olha aqui, meio-dia, né? O fim da manhã, olha aí. Por quê? Porque a temperatura do corpo fica mais alta nesse período do dia. Tá aqui a letra A, bem na tua cara. Gente, é Unesp. Não fica, ai meu Deus, será que talvez uma inferência? Não, é Unesp. A Unesp é muito direta, ela é muito na sua cara. Não fica inventando teoria da conspiração. Vai direto no que você tem que fazer. Vamos pegar a questão 25, que vai para o segundo parágrafo. Olha aqui, E mais do que o segundo parágrafo, vocês já aprenderam a separar. Olha o que ele coloca também. O estudo de 2011 mostrou o quê? Vamos pegar o segundo parágrafo, tá aqui, Esse é o segundo parágrafo. Mas mais do que isso, vamos ver onde é que está o estudo de 2011, Tá aqui,
o estudo de 2011. Então quer dizer que a resposta do que eu preciso vai estar daqui para baixo. Mas eu quero ver, vamos voltar na pergunta. O estudo de 2011 mostrou, ou seja, os resultados. Então isso daqui, ó, o estudo de 2011, o estudo de 2011 mostrou, opa, então realmente tá por aqui. Vamos dar uma olhada? O estudo de 2011, 428 estudantes foram pedidos, para que resolvessem uma série de 2 tipos de problemas, exigindo ou pensamento analítico ou pensamento de novidade. Os resultados mostraram, volta aqui, os resultados mostraram que a sua performance do segundo tipo foi melhor nos momentos de não pico do dia, quando eles estavam cansados. Cuidado! Os resultados mostraram que a performance do segundo tipo do quê? De pensamento. Olha a referência. Qual é o segundo tipo? É o analítico ou é o de novidade? É o de novidade. Então, vamos lá. A performance do tipo de novidade foi melhor quando? Nos momentos do dia, quando eles estavam cansados. Vamos pegar a questão? Vamos pegar, volta aqui. Por que isso? Olha lá, ó. Então vamos pelo óbvio, gente. Você tem 2 questões aqui que falam do pensamento novel, que é o pensamento de novidade. Você tem aqui na A e você tem aqui na E. Então a maior chance é que esteja nessas 2. Olha lá, ó. Tanto o pensamento analítico quanto de novidade eram melhores antes do meio-dia. Olha aí, ó. Eram melhores antes do meio-dia. Vamos pegar aqui, ok? Não foi isso que ele disse. Vamos voltar aqui no texto, ó. Que a performance do segundo tipo foi melhor nos momentos do dia de não pico, quando eles estavam cansados. E, gente, os resultados mostraram sobre o segundo tipo. Tá? Na questão aqui, ó, na alternativa ele falou dos 2. Então não é essa. Então vamos para a letra E. O pensamento de novidade foi melhor quando o cérebro estava em momentos de não pico. Então tá aqui. Ou seja, o que nós tivemos foi uma paráfrase, A mesma frase falada de forma diferente aí, escrita de forma diferente. Na questão 26, de novo, de acordo com o terceiro parágrafo, a gente faz aquela separaçãozinha que você já sabe, o estudo de 2015. Vamos lá? Olha lá, tá aqui o terceiro parágrafo, beleza? Olha aqui, ó, o estudo de 2015. Maravilha, ó. Entretanto, um estudo de 2015 revelou que a idade de pico do cérebro é muito mais complicada do que anteriormente se acreditava e concluiu que existem aproximadamente, cuidado, hein? Olha aí, about, além de sobre, também pode ser aproximadamente 30 subtipos de inteligência, todos os quais têm os picos em diferentes idades para diferentes pessoas. Então, o que o estudo disse é que a idade de pico cerebral, ok? Vamos voltar aqui, ó. É muito mais complicado do que se achava antes. E que existem muitos subtipos de inteligência e cada um deles tem seu pico e idades diferentes para pessoas diferentes. O que nós entendemos aqui, não tem uma receita pronta. Aí olha aqui, ó. De acordo com o terceiro parágrafo, o estudo de 2015. Turma, dá uma olhada aqui no seguinte. 60 anos de idade, 20 anos de idade, 25 a 30 anos, 30 anos de idade. A frase que a gente estudou, que eu chamei a atenção de vocês, focava na questão de uma idade específica? Vamos voltar aqui, ó. O que ele falou era que idades diferentes para pessoas diferentes. Ou seja, não tem uma idade específica para esse pico de performance do cérebro. Como não tem uma idade específica, a gente pode pegar aqui a letra B. Infere que o processo de elaboração da inteligência emocional dura a vida toda, não tem uma idade específica. Maravilha? Beleza. Na questão 27, vamos lá, não desanima não, bora, energia. Toma aí uma água, respira fundo, faz um alongamento, vamos lá, falta pouquinho. Questão 27. No trecho do terceiro parágrafo, however, a 2015 study revealed. Turma, however está aqui em negrito, ó. O termo de destaque pode ser substituído sem alteração de sentido por... Gente, marcador discursivo, tem vídeo no canal sobre isso, tem lista lá no Quizlet, quem acompanha o canal
sabe muito bem daquela ferramenta que eu já falei para vocês, o Quizlet. Fuça aí que você vai achar. No final do vídeo eu vou falar também sobre isso. However, tá? No entanto, uma conjunção é adversativa. E quem vai poder substituir, como está ali no começo da frase sem alterar o sentido, é a letra B, é o nevertheless, que significa entretanto, ok? Gente, isso aqui é pergunta de gramática, não depende obrigatoriamente da interpretação do texto. Tem gente que pode ter se confundido com o although, pela função dele, não pode ir no mesmo lugar do however. O nevertheless sim, portanto, letra B. Na questão 28, vamos lá para o quarto parágrafo, ok? Agora, tá vendo que aqui ele fez uma pergunta geral, ele não deu um ponto específico, diferente das outras perguntas que falaram do estudo tal, do ano tal, ele não deu. Então vamos fazer um resuminho do quarto parágrafo. Dá uma olhada aqui, ó. Ainda enquanto ou quando trabalhando de acordo, né, com o relógio natural do corpo, trabalhar com o relógio natural do corpo pode soar útil, é importante lembrar que estes momentos podem ser diferentes de pessoa para pessoa. Em média, pessoas podem ser divididas em dois grupos distintos. Pessoas da manhã tendem a acordar e dormir mais cedo e serem mais produtivos numa parte mais cedo aí do seu dia. Pessoas noturnas tendem a acordar mais tarde, começar mais lentamente e ter o seu pico à noite. Ok? Se ser uma pessoa da manhã ou da noite está funcionando para você na maioria da sua vida, ou seja, até hoje funcionou bem, é melhor não consertar o que não está quebrado. Essa é uma expressão bem comum do inglês. Agora, turma, qual que é a ideia do quarto parágrafo? A ideia de que cada um de nós tem o seu ritmo, tá? E se está funcionando, maravilha. Então não existe um ritmo exato. Olha, tem que ser assim. Não, se funciona para você, maravilha. Segue o jogo, segue o baile, como vocês falam. E aí, quando a gente pega aqui as 5 alternativas, tá? Preste atenção. Olha aqui, ó, indicam que o grupo de pessoas que acordam cedo tem melhor desempenho. Não, tanto faz. Depende só de você. As pessoas com hábitos noturnos podem ter dificuldade de adaptação às atividades criativas? Não falou nada disso. Afirma que quem acorda tarde geralmente tem raciocínio mais lento? Não, ele não disse isso. O que ele disse... Opa, volta aqui da pergunta, ó. Que as pessoas noturnas, elas tendem a acordar mais tarde. Não que ela acorde obrigado, tem tendência. Elas começam mais lentamente e elas têm o seu pico à noite. Agora, a letra D, relativizam. Gente, o que é relativizar? Quando você fala assim, isso é relativo. Quer dizer, não serve para todo mundo. Então, eles relativizam um estudo, volta aqui, ó, que afirma que o final da manhã é o melhor período para atividade cerebral. Não, ele é o melhor se você é uma pessoa diurna. Se você é uma pessoa de hábitos noturnos, o período do final da manhã não vai ser legal para você. Então, ele relativiza, ou seja, ele não deixa como algo absoluto. Turma, letra D, alternativa correta. Questão 29, olha outra de gramática aí. No trecho do quarto parágrafo, while working according to your body's natural clock, né? Ou seja, quando você trabalha, quando você funciona de acordo com o relógio natural do seu corpo. Então, while, que também pode ser enquanto, nesta frase aqui tem o sentido de quando. Turma, pode morrer de ler o texto. Se você não tiver a informação que o while tanto pode ser quando quanto enquanto, você não vai conseguir responder a pergunta. Isso aqui é formação de vocabulário mesmo. Nós vamos ver já já. Então, letra A. E para acabar a prova, ufa! Vamos lá. No trecho do quarto parágrafo. It may be best to not fix what's broken. Isso aqui é uma expressão clássica de inglês, turma. É melhor não consertar aquilo que não está quebrado. Gente, é a ideia do que tá legal, não inventa a moda. Tá funcionando, segue. Então, se é melhor não consertar o que não está quebrado, a ideia é aquilo que em português a galera diz como não se mexe em time que está ganhando. Tá funcionando? Deixa seguir, né? Tá funcionando, belezinha. Não vamos mudar isso não. Não vamos mexer nisso. Ok? Então, vocês viram aí a prova da Unesp. Quadrinho,
texto comum, vocabulário simples, direcionamento nas perguntas, tá? Tome bastante cuidado, gente, para ir no parágrafo certo. Você que tem dificuldade com vocabulário, ok? Gente, a questão das transparentes, ou seja, aquelas palavras que parecem com português, não tem jeito, né? Se você olhar para system e não entender que é sistema, temos um problema. Mas a questão do vocabulário mais simples, eu preparei para você lá no Quizlet, tá aí na tela, ó. Você vai entrar em Quizlet.com, vai clicar lá, tem uma imagem de uma lupa, você vai clicar em procurar, ok? Vai digitar Educador Wesley do jeitinho que está aqui, com as letras maiúsculas que estão aqui, com o underscore do jeito que está ali. Vai clicar em usuários e vai ver essa lista. As 103 palavras mais comuns do inglês para o momento que vocês estão agora do vestibular. Vai pedir a senha, você digita lá a Linea, que é o nome da minha empresa de aulas de inglês e coaching, tá certo? Então, eu espero que o vídeo tenha ajudado. Prepare-se para a prova, se alimente bem, tranquilo, leia a questão com calma, tá certo? E você vai ver que a dificuldade ela é muito maior do que aquilo que a gente pinta. Acredito em você, vai firme na prova, usa as dicas do tio Wesley, dá uma olhada no vocabulário, se prepare e uma excelente prova para você. A gente se vê no próximo vídeo com mais uma dica com relação a um vestibular específico, tá bom? Até a próxima, gente. Grande abraço.